Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Effer, sou especialista em marketing e estudo de mercado. Esse canal não é um canal de alguém que estudou o marketing apenas, é um canal de uma pessoa que nasceu dentro da indústria e hoje vive e respira isso. Hoje, com uma graduação e uma pós-graduação e finalizando uma segunda graduação, no caso, a minha segunda graduação finalizando em marketing, eu tomei a decisão de fazer um canal onde eu possa explicar, não somente teoricamente, mas de forma mais prática e com calma para você o que tem funcionado na minha carreira, no meu dia a dia, no desenvolvimento e lançamento de novos produtos e pensamento de marketing e estratégia de mercado. E que fique claro, esses vídeos eles não são para quem está procurando altos estímulos ou que tem um sistema nervoso desregulado, que gosta de ver videozinhos rápidos e rasos. Aqui, nesse canal, eu vou priorizar conteúdos profundos para quem quer ir para um outro nível de conhecimento, entendimento e consciência. E hoje o assunto é as 6 fronteiras do livro Oceano Azul, a estratégia do Oceano Azul. Esse livro é incrível, você pode ler e aprofundar mais sobre esse assunto. As 6 fronteiras eu aplico muito no meu dia a dia há algum tempo e eu quero hoje, nesse vídeo, aprofundar com você e trazer reflexões sobre os 6 tópicos que são chamados de as 6 fronteiras, que é o que você precisa vencer essas barreiras, essas fronteiras e indo analisando cada uma para encontrar de fato um lançamento de um produto que nós chamamos de Oceano Azul, que é um produto que tem uma competitividade real e dominante no mercado. A primeira fronteira é examine os setores alternativos. Aqui vai alguns exemplos. O que seria um setor alternativo? Pense no seu setor, ok? Vou dar um exemplo aqui. Um restaurante que vende ali a comida, seja ela rodízio, self-service, enfim, ele concorre com o cinema, por exemplo, ok? Como assim? Eu poderia ir com a minha família tanto ao restaurante quanto ao cinema. Vamos para um segundo exemplo agora dentro da indústria de alimentos. O produto açaí, eu posso comprar um produto no supermercado, que é o açaí, né? Que é gostoso, geladinho, tal, beleza. Mas eu poderia, em vez de estar comendo açaí, eu poderia estar comendo sorvete, eu poderia estar comendo um iogurte natural. Isso são setores alternativos. Se eu sou uma empresa, por exemplo, que faz açaí, eu vou observar setores alternativos que estão competindo pela mesma cesta do meu shopper, do meu comprador. Então, o meu comprador, né, no caso alvo que gosta de açaí, ele pode, em algum momento, comprar também sorvete. E se ele for mais saudável, muito mais saudável, ele vai querer comer um iogurte natural, né, com apenas 2 ingredientes, com um pouco de mel, por exemplo. Esses são setores alternativos. Eu preciso examinar os setores alternativos, fazer uma curadoria, encontrar alguns pontos de melhoria para o meu setor, e isso vai te trazer algumas respostas como perguntas, na verdade. Será que eu lanço uma extensão de linha de um produto X para poder também ter a fatia, né? Quando a gente olha para a Coca-Cola, o modo de pensar da Coca-Cola é exatamente esse. O que eu posso aumentar na minha linha de produtos para que o meu consumidor compre Coca-Cola desde a hora que ele acorde até a hora que ele vai dormir? Só nesse pensamento eu já consigo fazer diversos insights e até mesmo extensão de produtos, ou pelo menos testes de novos produtos. Segunda fronteira, examine os grupos estratégicos dentro dos setores. E aqui eu vou dar um exemplo muito básico. Os grupos estratégicos é muito simples e você provavelmente já sabe disso, os produtos premium, custo-benefício, o middle e low price. São os produtos de preço baixo. Nós temos essas 3 classificações básicas e você precisa separar dentro do seu setor que marcas são essas, dos setores premium, né? Então, se eu vendo, vamos voltar aí para a indústria de laticínio,
se eu vendo, enfim, todos os derivados de leite, vamos pensar assim, produtos, né? Creme de leite, leite, iogurtes, de diversas formas, eu preciso entender quais estão no segmento premium, custo-benefício e low price. Por que que isso é importante? Se você está pensando em entrar em um novo setor, ao fazer essa pesquisa, você encontra o setor mais saturado e escolhe para um setor que está menos explorado. Esse é o insight. Então, se eu tenho um setor que está mais explorado, com mais players competindo por esse espaço mental de premium, por exemplo, por que que eu vou lutar nesse mar vermelho? Ou seja, um mar mais competitivo. Por que que eu não vou para um oceano mais limpo? Por exemplo, está acontecendo isso nesse exato momento, agora em 2026, que é as marcas de performance, as marcas mais saudáveis. Não é novidade para ninguém, essas marcas são caras e para você poder comprar esses produtos, você vai pagar um pouco mais caro, né? E faz parte. Encontrando isso, quando eu também quero lançar uma marca saudável, de performance, sem açúcar, com proteína, aquela coisa toda, eu vou olhar esse setor e qual que é a resposta que eu tenho? Opa, todo mundo está competindo pelo premium. Eu vou vir com o custo-benefício. E é o que está acontecendo. Novas marcas estão nascendo para poder ocupar esse espaço de custo-benefício e quando a tecnologia estiver mais avançada, algumas vão conseguir ocupar o espaço do low price, da mesma categoria que um dia foi só premium. Essa é a estratégia que você deve adotar nos seus negócios. Em terceiro lugar, a fronteira, examine a cadeia de compradores. Isso aqui é muito importante. Quando nós pensamos na indústria, quem roda, você tem, na verdade, alguns compradores. Você tem o B2C e o B2B, geralmente. Você pode ter até mesmo o B2D, que é o digital, né? De empresa para o digital. Você tem, enfim, diversos compradores possíveis. Você tem na indústria farmacêutica, por exemplo, um comprador que é pouco conhecido, que o próprio livro cita, que é o próprio médico. Ele não é um comprador, ele é um influenciador. Então a gente pode também usar essa analogia. Não só o comprador, mas quem influencia na recomendação do meu produto. Então quando a gente vai pensar no médico, ele influencia a você, na verdade quase que 100% a você comprar um remédio. Ele simplesmente faz a transcrição ali, a receita, e você só entrega a receita ali na farmácia. Então, muitas empresas, muitos players da indústria farmacêutica focavam muito no médico, para que ele pudesse receitar aquele produto, por exemplo. E sempre a estratégia é o seguinte, sair da maior competitividade possível. Então, se está todo mundo competindo por aquilo, eu vou procurar uma alternativa que tem menos concorrência. Então, quando eu olho para a cadeia de compradores, a maioria está vendendo para o B2B, a maioria está vendendo para o distribuidor, a maioria está vendendo para supermercado, para a rede de atacarejo, para a rede de supermercado, a maioria está vendendo no e-commerce, nesse produto. Como eu posso encontrar um novo comprador ou um novo influenciador que está sendo menos explorado pelo mercado? Essa é a conta e essa análise que você deve fazer. E se você fizer um exercício simples de ir a mercado, pesquisa e até mesmo as anotações, você vai encontrar esse caminho. Em quarto lugar, examine as ofertas de produtos e serviços complementares. O que significa isso? O que acontece antes, durante e depois que o seu cliente consome ou tem acesso ao seu produto influencia na satisfação e na diferenciação de valor que você vai entregar. Então, por exemplo, o próprio livro dá um exemplo interessante que eu quero ilustrar aqui. Uma chaleira. Uma chaleira britânica, né? Estava acontecendo um problema estrutural no país, que na água caía algumas pedrinhas. Eu não me lembro muito bem o que eram essas pedrinhas, mas a água caía algumas pedrinhas. E essas pedrinhas, na hora de fazer o chá, ia para a xícara. Ao analisar isso, a empresa chegou na simples conclusão: vamos colocar um filtro na ponta da chaleira e quando o usuário despejar a água, as pedrinhas vão ficar ali contidas nesse filtro e a água vai ficar pura e esse problema será resolvido. Resultado, um grande sucesso. Por que eu estou dando esse exemplo? Você precisa analisar como o cliente usa antes, durante e depois. As respostas estão nesses 3 pontos? Não. Pode estar no depois, pode estar no antes, pode estar no meio.
pode não ter tanta resposta assim. Mas é importante, porque provavelmente, ou talvez, o seu produto tenha, em algum desses 3 pontos, uma grande resposta que você pode atribuir mais valor e se diferenciar dos seus concorrentes, se diferenciar no mercado. Em quinto e em penúltimo lugar, examine os apelos funcionais e emocionais dos compradores. Isso é muito simples. Você precisa entender o seu setor. O que o meu setor mais fala? Ele mais fala sobre atributos funcionais. Atributos funcionais meu tênis é um tênis confortável, ele é feito de couro, o cadarço é assim, ele tem tal design e tudo mais. Eu falo sobre o produto, atributos funcionais, de funcionalidade, de funcionamento, tá? Ele tem tal palmilha, enfim. E aí você vai caracterizando o produto. Se você tem um setor que fala muito sobre atributos funcionais, como esse exemplo que eu dei agora, a resposta, segundo essa metodologia e também o que eu acredito, está nos benefícios emocionais. Então, sempre que o seu setor for para um lado, você vai para um outro. Então, se eu tenho um setor muito emocional, como o de filmes, por exemplo, né, das histórias, talvez a minha resposta esteja na funcionalidade, que, no caso, a Netflix trouxe isso. Você queria assistir um filme X, você era apegado àquela história, né, e você fazia um esforço muito grande para alcançar aquilo. A Netflix veio como você sabe muito bem, o stream, e fez com que esse atributo funcional desse um salto de valor infinito. Isso é um atributo funcional, de tecnologia, por exemplo, né? Isso acontece. Então, quando você analisa o seu setor e encontra a saturação, você vai por outro caminho. Perceba que a linha sempre é essa. Sempre é. Os meus competidores fazem mais isso, vou ranquear o que eles mais fazem e vou preferir o que eles menos fazem, ou até mesmo vou criar novos valores que o mercado ainda não cobre, que o meu cliente valoriza. Por fim, a sexta fronteira é examine o transcurso do tempo. Aqui a gente está falando de tendências e megas tendências. Você precisa monitorar não só o comportamento de consumo, porque o comportamento de consumo ele vai te dar uma janela de mais ou menos de 1 a 3 anos, certo? Isso, muitas vezes, vai fazer você ser o terceiro, quinto, 10º player a fazer aquilo. Porque você está com uma visão mais de análise do que está acontecendo, de bastidor. Não de bastidor, mas de espectador. Ok? Isso não te dá uma vantagem competitiva. Você sempre fica ali. O competidor 1, 2 e 3 já fez o lançamento, você ainda vai começar a trabalhar naquilo que já foi lançado, naquilo que já está em alta. Por exemplo, hoje em 2026, proteína, sabor, não sei o que, enfim. Você, só depois que isso acontece, você vai tomar uma decisão, provavelmente é melhor você pensar na próxima tendência, na mega tendência, do que simplesmente se atrelar a isso, achando que isso vai ser seu diferencial. Eu acredito que você tem que sim ter produtos e uma linha daquilo que está acontecendo, daquilo que está mais em alta e daquilo que é relevante. Ótimo, mas não aposte ou não espere, não tenha expectativa de que isso é um oceano azul. Não é, porque até você lançar, muitos players já lançaram. Como que eu penso? Além de você estar por dentro de curadoria de tecnologias, do que está acontecendo, sempre que sair uma novidade, você já se tacar e colocar alguém para poder executar aquilo que acabou de sair e fazer novos testes, cultura de growth, teste. O que eu mais gosto de pensar é no comportamento e em como as pessoas estão vivendo em sociedade. Como é o comportamento daquelas pessoas? O que elas sentem? O que elas valorizam? Quais são os sentimentos dela? As pessoas, por exemplo, vou dar aqui um insight, ao passar na gôndola, as pessoas estão mais atarefadas, estressadas, cansadas, ansiosas. Só nisso você já pode estudar alguns efeitos dessas patologias e encontrar algumas respostas para o seu produto, por exemplo, de tendências e do que pode acontecer. Há muito tempo atrás já estava essa tendência de bodybuilder, já estava essa tendência de performance, de saúde. Lá atrás já dava para perceber que aumentaria a consciência de consumo dessas pessoas. Elas prefeririam produtos mais funcionais e saudáveis. Quando nasceu a rede social, e aí você tem a possibilidade de promover um produto, já tem que estar na tua cabeça o quê? Se a pessoa está promovendo o meu produto, ela pode muito bem também falar mal desse produto. Então,
eu preciso estar muito alinhado com quem tem o celular na mão, que é a geração Z principalmente, e falar, eu tenho um produto para eles, porque eles são os maiores propagadores digitais. Quando eu olho nessas 6 fronteiras e indo para o fim do vídeo, eu consigo de fato atravessar esses 6 muros e quando eu atravesso esses 6 muros, o resultado desse produto é um produto altamente competitivo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, recomende para alguém, compartilhe, deixe seu like, se inscreva nesse canal, porque aqui não é conversinha, oba-oba, aqui é prática, aqui de fato são conteúdos aprofundados que eu vivo todos os dias e aquilo que eu acredito de verdade ser relevante para você. E se for relevante, comenta aqui, fala para mim, eu quero saber. Muito obrigado e até a próxima.